Nós podemos rezar essa jaculatória tão antiga, mas tão presente e atual. Doce coração de Maria. Como? Isso, doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Essa é a grande graça, essa é a grande esperança de cada um de nós. Encontrarmos lugar, encontrarmos refúgio no coração imaculado da Virgem Maria. De estarmos ali juntos, de buscarmos no coração da Virgem o refúgio e o repouso que nós precisamos. Eu quero trazer para nós nessa tarde o contexto histórico das aparições de Fátima. Uma aparição particular que aconteceu dentro de um século um tanto turbulento em todo o mundo. E é muito importante que nós vamos perceber que o nosso século também continua turbulento, cheio de coisas bem semelhantes às que aconteciam no século de 1917. Dentro desse contexto histórico das aparições, dentro desse século de história, a mensagem de Fátima aconteceu dentro desse século entre duas guerras mundiais. E em 1917, em Portugal, foi proibido os sinos, o ensino religioso, a validade dos matrimônios religiosos, até as aprovações das encíclicas da nossa igreja também precisava ser aprovada pelo Estado. Aconteceu naquele tempo as gripes espanholas, que matavam muitas pessoas. E dentro desse século tão conturbado aparece Nossa Senhora. Bento XV pede às crianças que rezem o terço pela paz. Dentro desta iniciativa de Bento XV, pedindo às crianças que rezassem o terço pela paz, acontecem várias coisas. A primeira coisa, em 1916, antes, um ano das aparições de Nossa Senhora, é a aparição do anjo. Olha, na primavera, né? Acontece dentro no ano de 1916, o que Portugal chama de ciclo angélico. Primeiro, quando as 3 crianças estavam na sua simplicidade, estavam pastoreando os rebanhos da sua família, ainda ali bem crianças, Lúcia escreve assim: em 1916, na primavera, um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco do que a neve, que o sol tornava transparente, como se fosse um cristal de grande beleza. Lá na Loca do Cabeço, era o terreno da casa onde as crianças pastoreavam os seus rebanhos, aparece pela primeira vez o anjo de Portugal. Olha, um ano antes. E o anjo começa tecendo um diálogo com aquelas crianças assim: não temais, sou o anjo da paz, e orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão, levado por um movimento sobrenatural. Nós imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. O anjo, já na primeira aparição, ensina aquelas crianças a se prostrar diante de Deus e adorar. E a oração é bem conhecida, não sei se você reza, é uma oração que eu rezo todos os dias no momento da adoração, porque foi ensinada pelos anjos, que naquelas pequenas crianças
de 10, 7 anos, já ensinavas a se prostrar diante de Deus para adorar. E a oração é essa: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isso 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Olha que coisa linda. A primeira coisa que o anjo fez foi ensinar as crianças a adorar, a se prostrar diante de Deus e a adorar. Logo depois, aconteceu a segunda aparição, próprio no quintal da casa de Lúcia, junto ao Poço do Arneiro, em 1916, mais uma vez o anjo aparece, o anjo de Portugal, e pergunta para as crianças: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e súplica. E Lúcia pergunta para o anjo: como nós havemos de sacrificar? Perguntei: de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Olha que interessante. O anjo aparece uma primeira vez, pede àquelas crianças que se ofereçam a Deus, que se prostrem diante de Deus e que adore. Uma segunda vez, naquele mesmo ano, mais uma vez, o anjo pede o quê para aquelas crianças? Que aquelas crianças pudessem orar e orar muito. Por quê? Porque o coração de Jesus e o coração de Maria tem sobre Portugal, tem sobre a vida daquelas crianças desígnio de misericórdia. Olha a esperança de um Deus misericordioso dentro de um século turbulento de história, entre 2 guerras, entre coisas que já iam acontecendo, e mais uma vez Deus quis se servir daquelas crianças na sua pequenez, na sua humildade, pedindo a elas que rezasse muito, que se sacrificasse. E é interessante que Lúcia pergunta: mas como nos haveis de sacrificar? Para aquelas crianças entender o que era um sacrifício, era muito distante da realidade delas. E o que o anjo disse? Sacrifique de tudo o que você puder. Se ofereça um ato de reparação pelos pecados com que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. E suplica pelos pecadores. Gente, nós vamos ver essa interessante pedida dos céus. O céu entra em favor dos pecadores, pedindo que aquelas crianças pudessem se sacrificar, oferecer-se em sacrifício de reparação por amor aos pecadores. Mais uma vez, uma terceira aparição do anjo, já na Loca do Cabeço, também onde eles iam pastorear, em outono de 1916, o anjo aparece àquelas crianças, trazendo na mão um cálice, e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido,
e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Mais uma vez essa oração leva as crianças a suplicar pela conversão dos pobres pecadores. E é interessante que o próprio anjo deu a comunhão àquelas crianças. Olha, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou-se em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, levando aquelas crianças a adorar, a se oferecer em sacrifício de reparação, com a sua comunhão e com a sua adoração, em favor dos pecadores. Ao coração imaculado de Jesus e ao coração santíssimo de Jesus, ao coração imaculado da Virgem Maria, muito ultrajado pelos pecados. E depois, quando chega 13 de maio do ano seguinte, 1917, aí sim, Nossa Senhora aparece àquelas crianças. E eu trouxe aqui para que você saiba qual era o diálogo de Nossa Senhora com aquelas crianças. A primeira aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora aparece e diz assim: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E Lúcia pergunta: de onde é vós me ser? Lhe perguntei: eu sou do céu. E que é que vós me ser me quer? Vim para pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13 a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui mais uma 7ª vez. Vós me ser sabe me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? Não te posso dizer ainda enquanto não te disser também o que quero. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também vai, mas tem que rezar muitos textos. E nesse lindo diálogo da própria Virgem, Lúcia começa a fazer perguntas à Virgem Maria. E a Lúcia diz: e a Maria das Neves, já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. E Nossa Senhora diz a ela: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? E aquelas crianças disseram juntas: sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que um reflexo que delas expedia, que penetrando no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a vós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nós vemos no melhor dos espelhos. Foi então por um impulso íntimo também, comunicado, caímos de joelho e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Olha que interessante, a primeira pergunta que a Virgem Maria faz aquelas crianças era o quê? Querei oferecer-vos a Deus para suportar os sofrimentos que Ele quiser enviar. Mas não era o sofrer por sofrer. Meus queridos, sofrer por sofrer é asneira. Aquelas crianças entenderam que o sofrimento deveria ser um ato de reparação pelos pecados.
por amor aos pecadores. Porque sofrer pelo sofrer, podemos dizer assim, é uma burrice, é uma asneira, como se diz em Portugal. Mas o sofrimento, quando unido a Jesus, ao coração de Jesus, tão ultrajado pelos pecados de todos os pecadores, esse sofrimento se passa a ser redentor. E é isso que tanto o anjo que levou aquelas crianças a adorar a nosso Senhor, que depois deu a comunhão àquelas crianças, ensinando-as a adorar, ensinando-as a reparar os pecados com que os pecadores ofendem o coração de Jesus e de Maria, mas dentro de uma oferta. E é interessante que quereis oferecer-vos a Deus em reparação por todos os pecados. Aquelas crianças puderam logo dizer, sim, queremos. E logo Lúcia foi perguntando, mas Jacinta vai para o céu? Sim, ela vai. E Jacinta morreu aí 2 anos depois, porque ela também foi vítima daquela gripe espanhola. Mas Jacinta, quando Nossa Senhora mostra aos 3 o inferno, Jacinta entendeu que ela precisava de oferecer-se em sacrifício por todos os pecadores, porque era naquele oferecimento das pequenas coisas que ela ia conseguir ganhar muitas almas para Deus, para introduzi-las no céu. Jacinta ficou tão preocupada quando ela viu as almas no inferno, que ela começou a falar com Lúcia, mas Lúcia, por que que a Virgem Maria não mostra para as pessoas, para os pecadores, o inferno? Porque se todos vissem as almas no inferno, o sofrimento daquelas almas no inferno, eles se converteriam. Mais uma vez, Jacinta diz, já sei, Lúcia, vou dizer a todas as almas como é o inferno. Porque ela ficou tão preocupada, e a partir dali ela oferecia-se em sacrifício a Deus pela conversão dos pecadores. Porque ela entendeu o fim daquelas pessoas, porque ela entendeu que a nossa grande esperança é a consagração ao Imaculado Coração de Maria. E que nós precisamos de nos oferecer a cada dia. Quereis oferecer-vos a Deus? E Lúcia, quando ela pergunta, eu também vou para o céu? A Virgem diz a ela, sim, você vai, mas tem que esperar aí algum tempo. Claro, Lúcia não sabia que o algum tempo era uns 90 anos, né? Ela morreu com 98, né? Mas ela entendeu. É interessante que tem um aspecto da vida de Lúcia, que depois de tudo isso, das aparições, os primos morreram, ficou Lúcia. E Lúcia rezando, Lúcia vivendo tudo aquilo. Logo quando depois aparecem as perseguições, imagina a Fátima, né? Diz que em outubro, no Milagre do Sol, tinha mais ou menos 80 mil pessoas que chegaram ali, os peregrinos a pé, como é o costume até hoje. E é interessante que Lúcia vai perguntar, o bispo vai atrás dela e diz, olha, nós precisamos de cuidar de você, levar você para um convento. E Lúcia pede para voltar a Fátima, aos lugares da aparição, a Valinhos e tudo mais. E ali ela dizia, mas será que eu tenho que largar tudo mesmo? E Nossa Senhora mais uma vez diz assim, vai. É preciso que você se ofereça a Deus. Você não disse lá atrás que me oferecia? Isso faz parte do seu oferecimento. E aí nós vamos ver que lindo. Lúcia que vai, que vive a vida dela. E a partir dali, ela vai entendendo que a missão dela era muito mais
do que apenas falar das primeiras aparições. Essa aparição, esse diálogo, aconteceu em 13 de maio de 1917. Depois Lúcia ainda teve mais 6, ainda mais uma. Tem um aspecto muito bonito que quando Lúcia já estava lá no convento, em Tui, na Espanha, Lúcia vai colocar o lixo para fora, à noite, e vê uma criança brincando. E aquela criança vai e diz a ela vai falar assim, mas menino, vai lá dentro para a igreja rezar o terço, vai lá falar com a sua mãe do céu. E Lúcia simplesmente, falando com aquele menino, o menino olhou para ela e falou assim, e você, já falou sobre a devoção ao coração da minha mãe? Ela está esperando isso de você. E ela entendeu que aquela criança era o menino Jesus, que vinha lembrá-la verdadeiramente da graça que Deus lhe tinha dado como missão, que era propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E foi a vida dela. Escreveu inúmeras cartas para os papas, na sua história. Escreveu até mesmo, com relação à questão da visão do inferno, do segredo de Fátima. Quando Nossa Senhora pede a conversão da Rússia, as crianças, coitadas, pensaram que Rússia era a senhora, A senhora Rússia, uma senhora qualquer. E só que depois é que eles foram entender que Rússia era o país. E aí foi ela pedindo ao Papa que fizesse a consagração. João Paulo II, Pio XII fez, mas Nossa Senhora falou assim, não é assim que eu quero. Depois João Paulo II fez uma vez, fez outra vez, até que quando ele fez, entendeu que Nossa Senhora queria a consagração da Rússia com todos os bispos de todos os lugares, numa única consagração. João Paulo II manda buscar a imagem da Virgem Maria em Fátima, leva para Roma, para a Praça São Pedro, e ali ele faz. E Nossa Senhora diz, sim, agora sim foi feita a consagração. E nós vemos agora a nossa igreja num acontecimento tão próximo, Numa guerra que continua acontecendo. Nós vamos dizer assim, mas aquela consagração não valeu? Valeu sim. Tanto é que o Papa Francisco faz mais uma vez essa consagração. Porque na realidade, gente, a nossa consagração tem que nos levar a uma verdadeira conversão. A mensagem de Fátima é isso, é nos converter, é entregar-nos em reparação por todos os pecadores. É fazer essa penitência verdadeiramente. Você vê que nesse primeiro diálogo, as crianças, a partir de Lúcia, foi dizendo, e a Maria das Neves, já está no céu? Sim, ela está. E a Amélia estará no purgatório até o fim do mundo. E hoje nós vivemos situações como aquele tempo, hoje nós vivemos o Covid, naquele tempo era a gripe espanhola. Nossa Senhora que manda Francisco, pequeno Francisco, ele vai para o céu, mas ele tem que rezar muitos textos. Esse menino começou a rezar tantos textos e já não queria mais ir para a escola, porque ele dizia, eu quero ficar junto com Jesus escondido. Quem que era Jesus escondido? Jesus no sacrário, no Santíssimo Sacramento. E ele passou o restante da vida dele a rezar o texto, a fazer oferendas, ofertas em reparação ao Imaculado Coração de Maria e ao Coração Santíssimo de Nosso Senhor, de tudo. O que eram as ofertas, hein? As penitências. Na realidade, as penitências é de tudo aquilo que pudesses. Olha o que o anjo disse para aquelas crianças. Mas oferecer sacrifício de quê? De tudo o que você puder. E aquelas crianças levavam a merenda, o seu lanche, Levavam o seu lanche, a sua merenda para o campo. E davam para outras crianças, não comia. Francisco rezou tantos textos, que quando ele morreu, como foi dessa gripe espanhola e tudo mais, ele foi julgado numa vala comum, num cemitério. E aí, quando foram fazer a transladação do corpo dele, pegaram um menino naquela idade,
fizeram os exames no carbono 14, não era aquela criança. Depois acharam uma outra e pelo terço dele, o pai o reconheceu. Esse é meu filho. Encontraram o terço com as 148 contas. Esse é o terço do meu filho. Ou seja, até mesmo o terço que estava junto do corpo dizia que ele foi fiel àquilo que Nossa Senhora pediu. Ou seja, falar dessas crianças, falar daquilo que elas viveram num século, tanto quanto semelhante ao nosso, é falar de uma simplicidade, é falar de uma santidade ordinária do dia a dia, que Deus chama a cada um de nós a vivermos essa graça, a nos oferecermos pelos pecadores, a nos oferecermos em sacrifício, numa vida contínua de entrega a Deus, para reparar os pecados contra o coração imaculado da Virgem Maria e de nosso Senhor. Tanto é que Nossa Senhora manda que Lúcia propagasse a devoção aos primeiros sábados, ou seja, a viver um dia de reparação na oração do terço, na meditação dos mistérios do Rosário, na Sagrada Escritura, a fazer um ato de adoração, ou seja, tudo aquilo que nós sabemos e não fazemos. Era essa a oferta. Francisco desenvolveu uma vocação contemplativa. Francisco dizia assim: gosto tanto de Deus, penso a todo momento em nosso Senhor. Eu considero tudo um lixo, em vista da grande graça. Ou seja, aquelas crianças entenderam bem que Nossa Senhora trazia um convite a cada uma delas de se oferecer a Deus. Mas não é se oferecer a Deus em benefício próprio, também, porque isso os levou à santificação. Mas um oferecimento a Deus dentro da liberdade de cada um deles. O nosso Deus, Ele é assim. Ele nos convida a uma entrega a Ele. Eu quero trazer aqui para você coisas muito concretas. Porque quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos de Fátima, em 13 de maio de 1917, a única pergunta que ela faz a eles é o quê? Qual que é a pergunta? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Deus quiser mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? Na ocasião, Francisco, Jacinto e Lúcia disseram sim. E a vida dessas crianças se transformou em uma verdadeira entrega a Deus para ganhar almas. Para ganhar almas. Se nós formos ver também, é impossível nós pegarmos esse convite que é feito a essas crianças, sem lembrar do mesmo convite que é feito à Virgem Maria no episódio da Anunciação, quando o céu, de modo nunca antes visto, dependeu da liberdade de uma única criatura para descer sobre a terra. As palavras do anjo dizendo que Maria Santíssima conceberia e daria à luz o próprio Filho de Deus. De repente, Nossa Senhora também pôde dar o seu fiat, pôde dizer o seu sim, e aconteceu para nós o milagre e a graça de Jesus, feito homem, nascer no nosso meio. Recebermos aí a salvação. Mas é interessante, gente, que Nossa Senhora entendeu bem a expressão, uma espada transpassará a sua alma. Se nós formos ver, no terceiro segredo de Fátima, o que o anjo, apontando com a mão direita para a terra e clamando em voz forte, pôde dizer? Penitência, penitência, penitência.
Gente, a humanidade realmente tem penitenciado? Você tem feito alguma coisa para atender os pedidos de Nossa Senhora? Nós vamos entendendo, meu querido e minha querida, que a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ela não é uma devoção, apenas um devocionismo, alguma coisa bem assim, eu aceito, eu amo Nossa Senhora. Nossa Senhora vai me levar para o céu. Mas se você verdadeiramente viver essa grande graça dessa oferta a Deus, você quer se oferecer a Deus? Você vive esse oferecimento? O anjo apareceu na visão do inferno, gritando penitência, penitência, penitência. Nós vimos lá no Evangelho que o quê? Completou-se o tempo. O reino de Deus está no meio de vós. Gente, não é um devocionismo qualquer. Nossa Senhora está nos chamando, nesse dia 12, a vivermos verdadeiramente aquilo que ela convidou as crianças e relembrou as crianças, porque o anjo já tinha levado aquelas crianças a viver verdadeiramente a adoração, a se entregar, a adorar a nosso Senhor, a desejar verdadeiramente uma vida de penitência em favor da conversão dos pecadores. Eu quero dizer para você hoje, você vive de penitência? Ou você acha que a penitência é somente na quaresma? Ou você se entrega verdadeiramente a Deus? Você vive o jejum? A nossa igreja diz um jejum na sexta-feira, você é fiel ao jejum? Ou você diz, mas eu não posso mais jejuar porque eu sou doente, enfermo? Quero dizer para você, principalmente para você da comunidade Canção Nova, porque é regra de vida nossa. Nosso fundador escreveu um livro maravilhoso que diz das práticas de jejum. E muitos no nosso meio dizem assim, eu não posso jejuar, porque sou enfermo, porque estou com esse problema de saúde. Espera aí. Na grande misericórdia de Deus para com a Canção Nova, o nosso fundador nos diz de 4 formas de fazermos jejum. Tem o jejum da igreja, tem o jejum a pão e água, tem o jejum, né? Se você quiser saber mais e se aprofundar, tem aí na nossa loja do Davi um livretinho, práticas de jejum, porque nós precisamos de viver a penitência, gente. Nós precisamos de penitenciar. Nós precisamos de verdadeiramente ter isso. Sabe por quê, gente? Porque aquilo, se nós não conseguirmos domar a nossa boca, tão pouco nós vamos domar o nosso corpo. É por isso que nós vivemos assim. Não conseguimos de verdadeiramente dizer não ao nosso corpo. E aí vai numa sexualidade desenfreada. Aí vai em tantas coisas que nós vamos fazer. Por que nós não conseguimos nem mesmo fazer uma penitência? Nós não conseguimos domar e dizer não a nada. Isso para a nossa própria conversão. Nós precisamos de pedir a Deus essa graça da conversão. De clamar verdadeiramente ao coração imaculado de Maria, que faça com que o meu coração seja puro, seja imaculado. Eu não posso viver no pecado. Nós vivemos hoje com tantas pessoas que foram verdadeiramente, passaram dessa vida para outra a partir do Covid, e nós dizemos assim, para essas, nós dizemos assim, mas uma estrelinha que está brilhando onde? Porque se não foi batizado, se não viveu em Deus, não vai para junto de Deus. Sabe, gente, você sabia que com a tua penitência, com a tua entrega a Deus, você pode levar para o céu aqueles da sua família que estão no purgatório? Nem vão pensar assim, né? Um povo muito distante, mas aqueles da sua família. O que você faz? Você vive essa graça? O anjo diz o quê? Penitência, penitência, penitência. Nos chamando a uma vida penitencial. Porque o tempo se abreviou. Porque o reino de Deus já está no nosso meio. Essa é a grande graça, gente. Jacinta se tornou compassiva, se converteu de egocêntrica a compaixão. Lúcia
pôde dizer, sim, 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 eu me ofereço a Deus, e foi vivendo. Vocês acham que foi fácil para aquelas crianças? A palavra de Deus diz assim: se não vos converterdes, diz o Senhor, perecereis todos do mesmo modo. A palavra de Deus, o centro do Evangelho, o núcleo da mensagem de Fátima é conversão, penitência e adoração. De quê? De tudo aquilo que você puder, das pequenas coisas. Deus está nos chamando a essa graça. Nossa Senhora soube bem viver, quando Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi o exemplo dela, foi o exemplo das crianças e de tantos outros santos por aí, não é? Que viveram essa entrega a Deus. Logo quando Nossa Senhora disse o seu sim, o que foi derramado na vida de Nossa Senhora? Daquela menina na base de 14, 15 anos? O Espírito Santo foi derramado sobre ela. Eu quero fazer uma pergunta que o anjo fez, que Nossa Senhora fez, que o anjo Gabriel fez à Virgem Maria. Querei-vos oferecer-vos a Deus? Você quer se oferecer a Deus? Quer? Vai ficando de pé e vai se oferecendo. Aquelas crianças puderam dizer, sim, queremos. Independente do que vai acontecer, o Senhor quer a disposição do nosso coração. Há uma vida de entrega, há uma vida de reparação, há uma vida de adoração a Deus. Na realidade, gente, a mensagem de Fátima é tão atual, e ela é tida como a mensagem mais atual e profética dos nossos tempos, porque mais uma vez o Senhor vem nos lembrando que para nós chegarmos até Deus, é preciso que eu me disponha, é preciso que eu diga sim, é preciso que eu me converta, é preciso que eu queira verdadeiramente me entregar em um ato de reparação por todos os pecados, pelos meus e por todos os pecadores. A Canção Nova proclama que a nossa missão é ganhar almas para Deus. Tudo isso acontece aqui para ganharmos almas para Deus, em favor dos pecadores. Aquelas crianças podem dizer assim, ó Jesus, é pelo vosso amor e pela conversão dos pecadores. Você já viu que tudo aquilo que você vive pode ser uma oferta para você levar para o céu todos os pecadores? As crianças foram à merenda, as crianças foram rezar mais terços. Lúcia foi propagar verdadeiramente ali o amor de nosso Senhor. Qual que é a sua oferta? Erga a sua mão, fale com o nosso Senhor. Fala com o Senhor, fala, Senhor, eu quero me oferecer a Ti. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero ser a oferta. Vamos rezar como Nossa Senhora? Eis aqui, Senhor, a serva do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, segundo a Tua vontade. Realiza, meu Senhor e meu Deus, para a minha conversão e para a conversão da minha família, para a conversão a todos aqueles aos quais eu sou enviada. Senhor, eis-me aqui, concede-me a Tua graça. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero a conversão. Senhor, eu digo sim à sua vontade para a minha vida. Senhor, eu digo sim, eis a sua serva. Fala assim, Senhor, eis aqui a sua serva, Senhor. Eis aqui a sua escrava, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero, meu Senhor, porque eu preciso de colocar no céu todos os pecadores, meu Senhor, todos os pecadores. Monsenhor Jonas um dia nos disse assim, que nós precisamos de viver a nossa vida como se estivéssemos vendo Nossa Senhora. E é bem verdade que Nossa Senhora caminha aqui no nosso meio. Caminha aqui para nos ajudar a ser fiel, a verdadeiramente entrarmos no céu. Porque essa é a vocação, adentrarmos no coração dela. Pede a Senhor Jesus assim, Senhor Jesus, reza comigo bem forte. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, derrama sobre mim o poder do Teu Espírito Santo, como Tu fizestes com a Virgem Maria. A sombra do Altíssimo se derramou sobre ela. Vem, Espírito Santo, vem me renovar, vem me restaurar, dá-me essa graça. Eu me ofereço, Senhor. Eu sou Tua, Senhor. Eu quero ser uma mulher do Espírito. Eu quero ser um homem do Espírito, conduzida pelo poder do Espírito. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim, envolva-me com a Tua sombra. Vem, Espírito Santo, eu quero a Sua graça. Vem, Espírito Santo, eu preciso do Seu poder. Vem orar em mim, Espírito Santo. Vem fazer uma obra nova na minha vida. Vem, Espírito Santo, venha me despertar para verdadeiramente uma vida de conversão, uma vida de penitência. Conduza-nos, Espírito Santo, conduza-nos ao Teu poder. Dá-nos essa graça. Vem, Espírito Santo. Urianda labaroricanda labaroricanda labarorialai. Erga seus braços assim, ó, e vai rezando no Espírito. Isso, vai se entregando. Queira se lançar nos braços de Deus. Reze comigo assim. Uriala labaroricanda labarie, vai oriandarie. Uriala larie, larie, lalai. Uriala labaroricanda labaroricanda labarorialai. Uriala larie, vai eu quero escutar a Sua voz, orando no Espírito. Reza comigo assim. Isso, toca a sua voz, reze. Isso, queira, deseje essa graça. Isso, permita que o Espírito Santo ore em você. Permita que a graça de Deus venha sobre você. Permita que esse sim a Deus que está lá dentro do teu coração possa vir para fora agora e fazer uma obra nova na sua vida. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir o batismo no Espírito para cada um desses meus irmãos e irmãs que rezam comigo, Senhor, que sejam despertados pelo Teu poder, que sejam cheios da Sua graça. Senhor, eu te peço essa graça da conversão, da reparação, de viverem verdadeiramente a penitência, de serem resgatados pelo Teu poder. Vem, Espírito Santo, venha com o Teu poder, venha com a Tua graça. Alcance agora, meu Senhor, onde estiverem, alcance agora o Teu poder e a Tua graça. Vem, Espírito Santo, venha renovar, venha restaurar. Eu te peço que cada um de nós recebamos neste momento o Teu poder e a Tua graça. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós clamamos pela Sua graça. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima. Mais uma vez, vinde, Espírito Santo, vinde, pede, vai. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Eu quero convidar você a pensar numa pessoa, um pecador só. Eu sei que a gente tem muitos, não é? Que com a sua oração pode entrar no céu hoje. Para quem que você quer levar a sua oração? Pega os seus braços assim, ó. Fala com o nosso Senhor com as suas palavras. Fala. Peça ao Senhor hoje a conversão. Gente, tudo eu posso salvar almas.
de tudo. Aquelas crianças perguntaram: mas o que eu tenho que oferecer? E o anjo disse para elas, o anjo de Portugal: de tudo o que vós puserdes. A penitência. Eles ofereceram a merenda. Talvez você possa ser o cigarro, possa ser o doce, possa ser o café, a bebida. O que você pode oferecer agora? Hein? Você sabia que a nossa igreja nos dá indulgência? E que nós podemos levar essa indulgência para os nossos queridos, para que eles entrem no céu? Ah, meus queridos, quando Deus me falou isso ao coração, eu não perco nenhuma indulgência, oferecendo pelo meu irmão, pelo meu pai, pelos meus queridos, que eu acredito que estão junto de Deus. Ergue o seu braço agora e reze por eles agora, reze. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu quero que toda a minha vida seja uma oferta, Senhor, agradável, meu Senhor, para introduzir ao céu aos meus queridos, meu Senhor. Eu peço o teu poder e a tua graça, Senhor. Fala mesmo, fala: Senhor, eu sou a oferta, Senhor. Eis aqui a sua serva, eis aqui a sua escrava, Senhor. Eu quero viver na tua graça, eu quero me oferecer a ti. Eu peço a ti, meu Senhor e meu Deus, que só me concedas essa graça, Senhor. Eu quero sim, meu Senhor, adentrar no coração da tua mãe. Eu quero, meu Senhor, que toda a minha vida seja uma oferta agradável a ti. Que tudo na minha vida seja agradável a ti. Que o meu dia a dia seja agradável a ti. Conceda-nos essa graça, meu Senhor e meu Deus. Eu quero viver essa graça. Vem, Senhor, vem renovar, vem restaurar. Vem nos dando essa graça, meu Senhor e meu Deus. Ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero pedir a você até mesmo: erga o seu braço para sua casa. Onde que é a sua casa, hein? Para que lado que fica? Onde não precisa nem de ser, certamente, não é verdade? Mas reze por agora. Peça ao Senhor para entrar na sua família agora. Fala: Senhor, eu quero pôr no teu coração santíssimo todos os da minha casa. Nossa Senhora, eu quero guardar no teu coração a minha mãe, a minha irmã, todos aqueles da minha família, Senhor, minhas irmãs, meus irmãos que rezam comigo nessa tarde. Senhor, eu quero pedir a ti que o Senhor guarde no teu coração e no coração santíssimo do nosso Senhor e no coração imaculado da Virgem Maria, cada vida e cada coração. Senhor, queremos sim ser devotos do coração imaculado da Virgem, mas aprendemos, meu Senhor, que a devoção se fala de entrega a Deus, de sermos íntimos do coração de Deus. Eu peço essa graça, Senhor, eu clamo a ti. Orialala, vai oi andar e ela lá. Orialala, vai oi andar e ela lá. Orialala, vai oi andar e ela lá. Orialala, baruricandela, baruricandela, baruriala, vai. Orialala, ela lá, baruriala. Orialala, ela lá, baruriala. Orialala, baruricandela, baruricandela, baruriala, vai. Orialala, baruricandela, Espírito Santo, agora nós humildemente te pedimos, Espírito Santo, vá agora nos corações que precisam se comprometer verdadeiramente. Vá agora, Espírito Santo, nos corações que precisam de uma verdadeira conversão. Vá agora, Espírito Santo, nos corações que precisam encarnar esta palavra que foi proclamada aqui. Vá agora, Espírito Santo, nos corações que tanto querem se converter, mas ainda não têm a força necessária. Tu és a força, Espírito Santo. Vá agora, Espírito Santo, aos corações que querem retornar à igreja, mas não estão encontrando forças. Vá agora, Espírito Santo, aqueles que precisam se levantar dos seus leitos, seja lá qual doença, qual enfermidade agora estão acometidos, qual enfermidade agora eles estão. Espírito Santo, vá agora em cada um deles, porque nós queremos uma verdadeira ressurreição, por intercessão de Nossa Senhora, que aconteça a ressurreição nas nossas casas. Sim, Espírito Santo, vá àqueles agora que estão adormecidos pelo pecado.
Vai, Espírito Santo, naqueles que já estão com a sua consciência laxa, naquelas consciências que não mais acusam. Sim, Espírito Santo, peço agora aqui, reanime as consciências, Espírito Santo, para que de fato as pessoas voltem a ter aquela sensação de que elas estão fazendo algo errado, algo que irá levá-las ao inferno. Espírito Santo, isso é obra tua. Por intercessão de Nossa Senhora nós pedimos. Vai, Espírito Santo, onde o demônio já dominou. Vai, Espírito Santo, onde o demônio já habita. Vai, Espírito Santo, agora expulsando. Sim, Nossa Senhora, vá à frente agora com a bandeira de Cristo na mão, dizendo que aquele lugar, aquela casa, aquele coração, aquele interior, aquela família é de nosso Senhor. Nós pedimos agora isso, que aconteçam grandes curas, milagres e libertações, mas que as consciências agora sejam novamente reativadas, Espírito Santo, porque as almas não podem mais se perder. A visão que foi dada aos 3 pastorinhos do inferno foi assustadora. Sim, nós te pedimos, Mãe Santíssima, nós te pedimos, Espírito Santo, venha reanimando as consciências, para que as almas não mais vão para o inferno, mas que há tempo de conversão, que haja tempo de conversão. Vem, e você que está agora aqui, você que está nos acompanhando, levanta o teu braço e vai pedindo a Nossa Senhora que reanime a tua consciência, que haja agora um despertar de consciência aqui, que as nossas consciências não sejam mais laxas, mas que a cada pecado que nós estivermos prestes a cometer, nós sejamos acusados por nós mesmos. E se chegarmos a cometer, que venha sobre nós uma autoacusação que nos leve para o confessionário, que nos leve para o sacerdote, e que Nossa Senhora nos dê a humildade para confessá-los. Nós estamos falando de salvação de almas neste momento. Nós estamos rezando pela salvação das almas, por intercessão de Nossa Senhora. Ela, que é essa medianeira, ela que não quer que nenhuma alma se perca, assim como Deus, assim como Nosso Senhor. Mas o Senhor me revelava isso. Quantas consciências estão agora tomadas pelo inimigo e relaxadas. E meu irmão, minha irmã, me perdoa pelo que eu vou dizer, mas a tua consciência laxa vai te levar ao inferno. A minha consciência laxa vai me levar ao inferno. Desperta, desperta. E nós vamos terminar esse momento. Levanta o teu braço mais uma vez e diz: ajuda-me, Nossa Senhora. Ajuda-me, Nossa Senhora. Essa forte: ajuda-me, Nossa Senhora. Ajuda-me, Nossa Senhora. Eu quero ser inteiramente de Deus. Eu quero ser inteiramente de Deus. Me conduz, Mãe Santíssima. Me conduz, Mãe Santíssima. Porque eu quero ver a vitória do teu imaculado coração. A vitória do teu imaculado na minha vida. Na minha vida. E na vida dos meus. Na vida dos meus. Eu quero me encontrar. Eu quero me encontrar com os meus queridos. Com os meus queridos. No céu um dia. No céu. E celebrar essa vitória. Aplauda a Santa Mãe de Deus. Aplauda Nossa Senhora de Fátima. Por fim, o teu imaculado coração triunfará. Eu sei, ó Mãe, o teu imaculado coração triunfará. Por fim, eu sei, ó Mãe, o teu imaculado coração triunfará. Quanto a mim, só preciso confiar e orar. Só preciso confiar e orar. Por fim, o teu imaculado coração triunfará. Canta mais uma vez. Por fim, eu sei, ó Mãe. Por fim, eu sei, ó Mãe, o teu imaculado